Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu ensino mulheres a fazerem lindos quiltings como este daqui, usando a máquina doméstica, sem precisar de réguas ou do pé de quilting livre. E eu ensino isso em 30 dias ou menos. Mas eu ensino do meu jeitinho, do jeito fácil, do jeito simples, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. É incrível como a gente pode evitar desperdícios com o simples fato de programarmos uma peça antes de irmos para a máquina. Eu quero muito te falar da importância do quilting. Tem muitas e muitas artesãs que têm medo do quilting, então elas simplesmente não fazem o quilting. Mas o quilting, ele não serve apenas para embelezar uma peça. O quilting também tem a função de estruturar uma peça. Sim, o quilting tem duas funções básicas: embelezar e estruturar uma peça. E o quilting nem sempre ele é aparente, nem sempre ele está visível aos nossos olhos. A técnica Crazy, por exemplo, que é a técnica que eu vou ensinar hoje. Toda vez que a gente faz uma técnica Crazy, a gente está aprendendo o tecido com quilting, só que ele está embutido em todas as costuras. E como o quilting serve para estruturar uma peça, é ele que vai trazer harmonia para todo o processo, para toda a peça, seja ela de costura criativa ou de patchwork. As peças de costura criativa e patchwork ganham alma quando a gente coloca um quilting nelas. Primeira coisa que você vai fazer é separar os intrusos. Aqui eu separei só tons de rosa, salmão, rosa antigo. Após a primeira seleção, aí sim eu vou escolher um tecido que vai ser o meu tecido base. Neste caso, eu acho que eu vou escolher esse daqui. Então eu vou separar todos os pedacinhos que eu tiver dele. Eu posso optar por colocar somente ele com outros tons de rosa, ou eu posso mesclar todas as cores que tem nele no meu Crazy, tanto o verde quanto o alaranjado, rosa claro, rosa escuro e o marrom. Eu prefiro, uma vez que eu estou trabalhando com tecido estampado, daí evitar outras estampas. Então vou fazendo uma seleção do que eu acho que poderia entrar nessa minha composição. Então aqui a minha seleção já foi feita. Eu vou iniciar com uma manta. Eu vou começar com este pedacinho, posicionando no centro. Agora eu vou vir com um segundo tecido e vou alinhar aqui nesta parte. Então eu preciso ter uma parte reta desse tecido. Eu vou posicionar a parte reta. Se não tiver reta, é só você refilar. Vou posicionar essa parte reta com aquela parte reta, mais ou menos reta dali, né? E vou pôr direito com direito. Agora é importante que eu venha com os meus alfinetes, mostrando como se fosse uma seta para o local onde eu tenho que costurar, senão depois eu me perco. E agora basta eu ir na minha máquina e costurar com um pezinho de máquina, aqui do início do meu tecido de baixo até o final do tecido de baixo. Se você quiser, você pode fazer uma marcação para ter como parâmetro aonde você tem que começar e aonde você tem que terminar a tua costura. E aqui está a minha costura. Não dou retrocesso nem no começo nem no final, simplesmente vou fazer uma costura. Agora eu venho, tiro o meu alfinete. É importante retirar esse excesso aqui, porque às vezes o tecido que está em cima é mais claro e vai aparecer. Então a limpeza no Crazy é sempre importante. Você pode fazer da seguinte maneira: puxa a tua manta para trás e vem e corta o excesso, sem cortar a manta, né? Se você achar mais fácil, você pode fazer com o cortador. É só para desbastar esse excesso aqui mesmo. E isso daqui você também não vai jogar fora, porque eu tenho uma outra técnica para ensinar para vocês. Basta desvirar e passar a ferro. Esses fiozinhos também é importante tirar, porque se vier com tecido mais claro, ele pode aparecer depois. Então, vá fazendo a limpeza do teu tecido. Agora, o importante na técnica Crazy é sempre você seguir uma sequência. Você vai fazendo uma sequência no sentido do relógio. Então, eu estava aqui, eu costurei aqui. O próximo lugar que eu vou costurar é aqui. Então, basta eu vir com outro tecido. Eu vou escolher este daqui. Posiciono para ver aonde eu vou querer colocar. Vou querer que ele fique nessa posição, então, simplesmente eu vou tombar ele para cá. De novo, eu vou alfinetar usando meu alfinete como se fosse uma seta, apontando para o local onde eu vou ter que costurar.
e vou fazer uma costura com um pé de máquina, ignorando este pedacinho aqui. E aqui tá feita a costura lá daquela pontinha até a pontinha do tecido de baixo. Tiro o alfinete, limpo esse excesso. Se por um acaso aqui tiver que nem o meu, passando a costura, é só desfazer aquele iniciozinho da costura ali. E agora eu consigo limpar esse excesso aqui. É sempre importante nessa técnica estar sempre assentando o teu tecido. Toda vez que você costurou um pedacinho novo, você vem e assenta com o ferro para ficar bem certinho. Agora, de novo, a técnica do relógio. Viemos para cá, para cá, para cá. Temos que continuar no sentido do relógio. Então, costurei aqui, aqui. Próximo passo vai ser costurar aqui. Eu não posso usar linhas curvas no crazy. Se eu quiser usar esse lado, eu vou ter que refilar. Ou escolher um outro lado do tecido para usar. Essa é a maneira tradicional de fazer um crazy. E a gente começa com um pedaço pequeno e ele vai aumentando. Só que eu quero me livrar de todos os meus retalhos. Então, o que que eu faço? Antes de iniciar, eu vou emendar esses dois, para daí escolher qual vai ser o formato que eu vou colocar ali. A peça de hoje ela é composta por dois moldes, o molde da aba e o molde do corpo. Na verdade não é um molde, são medidas. Você pode fazer do tamanho que você quiser, mas a medida que eu estou sugerindo aqui, primeiro você vai recortar um retângulo de 16 centímetros por 22 centímetros. Vai marcar 5 centímetros e vai marcar 6 centímetros. E vai fazer uma curvatura. Pode vir com um pires, com qualquer coisa arredondada para fazer essa primeira curva aqui. Vai marcar daqui da ponta 8 centímetros e dessa ponta para lá 2,5 centímetros e vai unir. Então, você já vai ter toda essa parte aqui recortada. Para fazer a pence você vai vir nos 5 centímetros, na marcação de 5 centímetros, e vai subir 5 centímetros para achar aquele ponto. E aqui na parte da curva, você vai calcular 1,5 centímetro, vai marcar e vai unir, e daí vai recortar fora para ter essa pence. Então, o molde do corpo da tua necessaire, você já tem. Para o molde da aba, você vai precisar de 12 centímetros por 16 centímetros. Vai marcar 5 centímetros e vai fazer aquela marcação. E aqui você vai marcar 3 centímetros e vai fazer aquela marcação. E vai fazer esta curvatura também arredondando com qualquer coisa redonda que você tiver. Depois é só você dobrar e cortar simetricamente os dois moldes. Vamos precisar, no tecido crazy que a gente preparou, 2 vezes o molde do corpo.
e uma vez o molde da aba. Daí basta você posicionar seus moldes sobre o tecido crazy, riscar e cortar. Você vai fazer isso de forma que caiba os seus moldes e aproveite o melhor espaço possível do tecido que você tinha deixado previamente preparado com a técnica crazy. E daí, tá gostando da aula de hoje? Então, se você tá gostando, aproveita e já dá o teu like, já compartilha esse vídeo agora. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então aproveita e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta por aqui. E agora, chega de enrolação, bora pra aula! Eu vou cortar o molde da aba no tecido crazy que já foi feito em cima da manta, e uma vez no forro, e 2 vezes no tecido crazy com a manta e 2 vezes no forro. Vou iniciar pela minha aba. Eu vou pegar o meu tecido crazy com o direito para cima e o meu forro com o direito para baixo e vou costurar toda essa volta, dando retrocesso no início e no fim, e deixando essa parte de cima aberta para poder desvirar. Hoje eu vou trabalhar com a minha Brother CE 5500, que é uma máquina que eu adoro, que tem vários pontinhos, que dá para fazer um trabalho legal e que a costura dela é muito bonita. Primeiro mudando para o meu ponto 1, porque minha agulha vai ficar centralizada, e eu vou trabalhar com esse pezinho mesmo, porque eu quero uma margem um pouquinho maior, eu não quero trabalhar com 1/4 de polegada. E esse botão aqui da minha máquina permite que minha agulha esteja abaixada. Então, eu vou iniciar sempre com a agulha baixada e nesse mesmo botão eu vou dar o retrocesso. E agora eu vou costurar mantendo sempre meu pezinho de máquina alinhado ali, na lateral do corte do meu tecido. É importante que você mantenha sempre o seu tecido alinhado e nas curvas você faça um pouquinho mais devagar para manter sempre o mesmo risco. Manter a sua costura sempre alinhada com o corte que você fez, com o molde que você tinha feito para dar certinho a sua aba. No final, eu também vou dar um retrocesso. Você pode vir e dar piques, ou você pode simplesmente cortar rente, que é como eu gosto de fazer. Eu gosto de cortar bem rente, porque assim eu não preciso fazer piques e não corre o risco de eu cortar sem querer a costura que eu tinha feito. Depois é só desvirar com calma e assentar bem no ferro para ficar bem certinha esta aba. Agora é hora de passar uma costura bem na beiradinha. Agora, para minha costura ficar bem bonita, primeiro eu tenho que estar com o meu tecido muito bem passado para o fundo, não ficar vindo para o lado de cima. Note que esse meu pezinho tem essa parte de acrílico transparente, então em vez de eu alinhar com essa lateral do tecido, eu vou alinhar a lateral do tecido com aquela parte onde começa a parte acrílica. E daí essa minha costura vai ficar bem na beiradinha. Vou iniciar com a minha agulha baixada e vou devagar para essa costura ficar bem bonita. E daí basta ir costurando de novo, mantendo o meu pé sempre alinhado com aquela parte do pezinho que não tem o acrílico, para ficar uma costura bem na beiradinha, mas bem simétrica com o molde da minha aba. E eu vou fazer isso com o máximo de cuidado. Se você quiser o botão de ímã, agora é a hora antes de finalizar. Você também pode pôr o botãozinho de pressão, daí pode ser depois. Sabe aqueles restinhos de manta que sobra quando a gente refila uma bolsa? Guarde sempre em pedacinhos pequenininhos, porque eles são um ótimo reforço para os nossos botões de ímã. Basta a gente vir com o mesmo guia, posiciona na manta, faz as marcações. Você vai fazer as marcações tanto na manta quanto na aba, na parte do tecido. Vai abrir com o abridor de casas, depois você vai colocar o botãozinho de ímã, vai posicionar aquela partezinha de manta para proteção e vai colocar a lingueta que vem junto com o botão de ímã. E agora eu vou ensinar como confeccionar alça. 2 tamanhos. Para a alça maior, você vai precisar de uma tira de 43 centímetros por 4 centímetros. E para menor, uma de 33 centímetros por 4 centímetros. Lembrando que os 4 centímetros vai depender do tamanho do fecho mosquetão que você esteja usando. Como calcular a largura da tua alça? Você vai medir o tamanho interno do fecho mosquetão e essa medida
você vai multiplicar por 4. Então, nesse caso, eu tenho 1 centímetro, que é o fecho que eu vou usar, então eu preciso de 4 centímetros. A largura da minha faixa é de 4 centímetros. Se fosse para esse maior, que é uma alça tipo alça de bolsa, ele tem 3,5 centímetros, então eu teria que pegar 3,5 centímetros, multiplicar por 4 para saber a largura da minha alça. Então, uma vez que eu já tenho o comprimento e a largura da minha alça, eu vou dobrar, vincar bem o centro e vou dobrar novamente, passando bem a ferro para ficar bem vincado essas duas partes, como se fosse um viés. Ok, já vinquei bem, agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha dos dois lados. Sabe aqueles pedaços de tecido que você já usou para fazer um pedacinho de aplicação e sobrou? Se você precisar de uma faixa de 4 centímetros e ela tiver pelo menos 2,5 centímetros a 3 de pedaço inteiro, que nem essa daqui, dá para aproveitar. Por quê? Nós vamos vincar no meio e depois vamos vincar no meio novamente, no meio novamente. Essa parte que tá faltando vai ficar escondida a hora que eu dobrar para fazer o acabamento da minha peça. Então, essa é uma dica importante para você lembrar que você não precisa se desfazer de pedacinhos de tecido que você pode achar que não são mais úteis, porque eles sim podem virar alças ou mesmo o puxadorzinho. Essa daqui vai virar o meu puxadorzinho para engatar minha alça. Eu gosto de usar este pezinho de máquina porque ele vai me dar bastante estabilidade e eu consigo visualizar porque ele tem a parte de cima que é de acrílico e eu consigo ver se eu estou indo bem na beiradinha. Também é muito importante você ir bem devagar nessa hora. Para as linguetinhas, basta você fazer a mesma coisa com uma faixinha de 10 centímetros, dobrar e passar uma costurinha, tua linguetinha já tá pronta. Às vezes você não quer fazer uma alça na tua bolsa, mas você quer ter um fecho mosquetão para pendurar teu chaveiro na parte interna da bolsa, da necessaire. Então, essa também é uma dica. Você pode deixar já algumas alças e alguns fechos preparados com o mesmo tecido, que isso te facilita muito na hora de montar as bolsas. Aí deixa todas elas organizadas no mesmo lugar e a hora que você precisar, você só escolhe uma que o tecido combine. Para a alça, então você vai rebater a costura dos dois ladinhos, vai pegar o lado, sempre tem um lado da costura que é o mais bonito, que é o lado que foi o lado de cima da costura. O lado de baixo da carretilha nem sempre fica tão bonito. Então, agora você vai pegar o teu fecho mosquetão, vai colocar ele com o lado avesso para fora. E daí você vai passar uma costura com um pezinho de máquina aqui na pontinha. Vai fazer um retrocesso 2 ou 3 vezes. Você vai alinhar as tuas duas alças de maneira que elas fiquem certinhas, uma em cima da outra. E vai começar do meio da tua peça, não lá da pontinha. Então, você vai dar manualmente mesmo, se tua máquina tiver o botãozinho de levantar e abaixar a agulha, faça 2 pontinhos para frente e 2 pontinhos para trás. E só então você vai costurar até o final e voltar até o final. Pode repetir isso mais uma vez. E no meio, de novo, você vai cortar teu fio. Por que isso? Para a tua peça não sair do lugar. Agora eu vou virar dessa maneira, para minha costura ficar para dentro. E agora o meu lado bonito está para fora. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa costura desta maneira aqui, ó. Tá ali a costura, aqui tá o meu fecho mosquetão. O lado do engate do fecho mosquetão tá para cima. Eu vou tombar a minha costura, alinhar, e eu vou para minha máquina de costura passar uma costura bem aqui em cima. Se você não for usar o rebite, você pode costurar um pouquinho para cá. Então, aqui está, eu fiz a costura bem em cima da minha costura anterior. E o meu ladinho tá ali, ó. Eu vou pôr um rebite aqui, então vai prender bem. Mas se você não for colocar rebite, você pode fazer uma segunda costura
um pouquinho mais para cá, para deixar toda aquela camadinha ali bem escondidinha e bem presa. Vou vir com os meus rebites. Vou pegar essa partezinha do rebite e vou colocar do lado de baixo do meu fecho mosquetão. Agora eu venho, encaixo ali e vou no meu balancinho para prender. E aqui está a minha alça, a minha parte que vai ser a parte de trás da minha nécessaire. Vou pegar a minha aba, vou colocar o pique do centro da aba com o pique do centro da nécessaire, vou casar os dois e vou posicionar com o botão de ímã para cima. Então, a parte que vai ser a parte de trás da tua nécessaire, você vai posicionar a aba, vai casar os piques e vai passar uma costurinha ali na beiradinha. Se você não tem prática, você primeiro passa essa costura. Se você já tem prática de costura, você pode simplesmente alfinetar a aba no lugar certo, não sair do lugar, e já vir com o teu forro e posicionar o teu forro com o direito para baixo e daí passar uma costurinha ali. Vai ficar dessa maneira, o forro, dei retrocesso, costurei, dei retrocesso, quando eu desvirar, vai estar assim. Vou passar bem a ferro, de modo que esta parte fique pro lado do forro. E daí eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha para prender essa parte no lado do forro. E para dar um charme maior, eu fiz essa mesma costurinha bem na beiradinha no lado do corpo da nécessaire. E fiz a mesma coisa com a outra parte. Primeiro eu prendi, daí desvirei, joguei o excesso de manta pro lado do forro, passei uma costurinha na beiradinha e passei uma costurinha de charme para cá. Já aproveitei e prendi minha lingueta. A minha lingueta, ela tem que estar assim, inclinada mesmo, porque ela tem que estar 90 graus, formando um ângulo de 90 graus com o corte que a gente fez do nosso molde. Então, ela não pode estar alinhada reta, senão depois ela fica torta. Ela tem que estar formando 90 graus com a lateral da nossa bolsinha. Eu ensinei a fazer a linguetinha e a alça. Eu vou pôr a minha etiquetinha bandeirinha, então eu vou colocar a 2 centímetros para baixo da minha lingueta. A minha lingueta eu posicionei a 3 centímetros da base da bolsa e agora eu vou pôr a minha etiquetinha. Quem quiser o contato de quem faz etiqueta para mim é a Jujuciane, parceira aqui do canal. O lado certo da minha etiquetinha é esse, então eu sempre dobro a etiquetinha bandeirinha, posiciono também a 90 graus com o ângulo da minha carteirinha, do meu molde aqui. Nada de colocar isso daqui reto, porque vai ficar feio depois. Ele tem que estar acompanhando o desenho, tem que estar fazendo 90 graus com o desenho do molde da tua nécessaire. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha para fixar. Agora que já tá todo mundo pronto, é hora de eu finalizar essa minha nécessaire. Primeiro eu vou fechar todas as pences. Basta eu fazer da seguinte maneira. Vou pegar esse lado seguro e vou tombar esse outro lado. E vou costurar. Vou fazer isso com todas as pences. Agora é hora de você fazer esse leve arredondamento aqui na pontinha. Todas as pontinhas. Por que que eu faço o meu molde assim? Porque eu acho que o acabamento fica mais bonito quando a gente faz o arredondado depois da pence, ó. Virei minha pence, vai sobrar aquele biquinho ali, eu simplesmente arredondo ele, dando continuidade no meu molde, ó. Aqui tá, ó. Virei minha pence e eu vou tirar aquela pontinha fora. Mesma coisa aqui, ó. Então, quando eu criei meu molde, eu já criei pensando nesse arredondamento que eu dou depois da pence feita, para ficar um encaixe perfeito. E agora é só montar a nossa nécessaire. Como que eu vou fazer isso? Eu tô com duas partes. Eu vou colocar forro com forro. Então, simplesmente direito com direito, me preocupando de casar as costuras. Então, eu me preocupo ali das minhas costurinhas estarem batendo.
venho e coloco um alfinete ou um clips. Agora, outra coisa que eu gosto de casar são as pences. Agora eu vou fazer uma costura, iniciando uns 2 centímetros da pence, vou dar retrocesso, vou costurar toda a volta, passar 2 centímetros daquela outra pence, dar retrocesso e essa parte vai ficar aberta para eu poder desvirar. E aqui está tudo feito. Agora é só vir e desvirar minha peça com cuidado, devagar, porque eu deixei uma abertura bem pequenininha. Primeiro você vai assentar bem a costura, passar bem a ferro. Lembre sempre de deixar mais ou menos um dedinho aqui para poder pôr bastante coisinha dentro dessa tua necessaire. Eu vou puxar meu forro para ter certeza que eu não vou pegar meu forro e vou ali na parte onde eu fiz a marcação, entro, saio e daí sim eu puxo. E agora eu venho com essa parte aqui, posiciono ali onde eu fiz a marcação de novo, pegando o furo. Agora eu não preciso pôr um pedaço de manta nesse pedaço, porque eu já tô fazendo na parte onde já tem a manta. Eu só preciso pôr a minha rodelinha, que é o acabamento do meu botão. Posiciono e abro para fora. Agora sim é só fechar com pontinho invisível. Se você quiser, você pode vir e rebater uma costura bem em cima daquela costurinha que a gente tinha feito, para deixar o forro sempre preso para baixo. Então, agora basta você vir com a sua alça, colocar ali e tá pronta a sua bolsinha. Para fazer a carteira, eu vou precisar de uma parte de 29 centímetros por 13 centímetros e aqui eu tô usando, aproveitando um pedaço de crazy. Vou precisar da mesma medida de 29 por 13 para o meu forro. Vou precisar de uma alça pronta e de uma linguetinha. Também vou precisar da minha etiquetinha e um botão de pressão ou o botão que você quiser usar para o fechamento dessa carteira. Então vamos à confecção. Primeiro eu vou fazer um pequeno pique para achar o centro da minha peça. E daí eu vou vir com a minha régua de curvas, que é a régua da Juju Ciani, mas se você não tiver, você pode fazer com qualquer coisa curva. Vou posicionar o centro da minha régua, essa linha central aqui da régua, ali, e vou fazer a curva pro lado de cá. Vou virar a minha régua para a curva ficar igual. Vou posicionar o centro ali também e vou fazer a mesma curva pro lado de cá. E agora eu vou recortar essa parte. Eu vou pegar minha fita métrica, lá da parte mais alta, vou medir 10 centímetros e vou marcar. E daí eu vou traçar uma pontinha ali. Então, fez a marcação, posiciona a lingueta e um pouquinho abaixo da lingueta você vai posicionar a sua etiqueta. E agora vai passar uma costurinha para fixar, dessa maneira. Agora eu vou vir com o meu forro. Vou colocar direito com direito do forro, vou alinhar bem e vou alfinetar ou colocar clips em toda a volta. Eu gosto de fazer isso para prender, porque eu vou colocar o alfinete por esse lado, porque é por aqui que eu vou costurar. Que daí eu consigo ver onde tem a parte arredondada. Primeiro eu
coloco 2 do lado de lá para prender e depois eu vou retirar aqueles 2 que eu coloquei no início. Esses 2 agora eu retiro. E agora eu vou fazer uma costura em toda a volta, deixando somente aqui embaixo uma pequena abertura para desvirar. Costura já tá feita, agora eu vou tirar os alfinetes. Se você não costurou com 1/4 de polegada, você tem que dar uma refilada. As quinas você vai tirar fora e vai tirar aquela parte lá de cima também. Pode cortar rente a tua costura, sem cortar a costura. Daí você não precisa fazer pix. Agora é só desvirar essa peça. Agora vamos passar bem essa peça, deixá-la bem assentada e fechar com pontinho invisível essa aberturinha aqui. A peça ficou assim, depois de bem passadinha. Agora eu vou passar uma costura bem aqui nessa beiradinha para fazer um detalhe a mais, com o lado do crazy para cima. Já fiz a costura aqui na beiradinha, agora eu vou dobrar de maneira que essa minha dobra fique de 10 centímetros. Vou alinhar bem e vou passar uma costura agora em toda a volta, já fazendo o pesponto da aba também. Eu sempre gosto de checar se os 2 lados estão com a mesma medida, porque às vezes a gente dobra torto. E agora que eu dobrei, eu vou começar uma costura aqui no comecinho, vou dar toda a volta e vou terminar lá naquele outro final. Agora, você pode colocar um botão tic-tac ou um botão de velcro, colocar uma alça. Se você achar que a carteira é muito pequenininha para uma alça, você pode simplesmente prender na lingueta um fecho mosquetão para prender chaves. E assim, você terá 2 peças que formam um conjunto. Se você está aqui comigo hoje e tem medo de quilting, eu vou te mostrar que você não precisa mais ter medo, porque ao longo desta semana e da semana que vem, eu vou te dar várias dicas para você ir destravando e conseguindo evoluir para fazer qualquer quilting que eu te sugerir. Um quilting desenvolvido por você. Já pensou que delícia você poder olhar uma peça e dizer, fui eu que fiz? É exatamente isso que vai acontecer nesta jornada. Você que está iniciando nessa arte de costura criativa, de patchwork, eu sei que quem ainda não faz nada de quilting, mas já ouviu falar de quilting, provavelmente já tem medo do quilting. O quilting é algo que realmente assusta os iniciantes. Mas eu quero te contar que existe um quilting fácil e existe formas de você praticar o quilting para conseguir chegar na perfeição e fazer quiltings super elaborados e sem medo, sem estresse. Essa técnica já libertou centenas de artesãs, pessoas como você que gostam de costurar, mas querem costurar de forma prazerosa, sem estresse, sem se preocupar com nada, querem apenas criar usando a sua máquina de costura.